Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderão resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus, onipotente. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus, onipotente. É preciso notar que o Evangelho de São Lucas, ou os outros evangelhos também, quando eles foram escritos no tempo em que a igreja estava na perseguição. Os imperadores perseguiam os cristãos de tudo quanto era forma. Muitos cristãos morriam. E os evangelistas escreveram justamente aquilo que o Senhor havia ensinado. Não para eles desanimarem, mas para eles continuarem firmes. Como nós vimos aqui na aclamação ao Evangelho. Permaneceis firmes. Não desanimem no momento da perseguição. Continue crendo, continuem comigo. Então ontem nós vimos que Jesus havia estava no templo, e todo mundo admirado, olhando as pedras preciosas que o templo tinha. E Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Aqui está a profecia de Jesus. Nesse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser destruído. E um dos discípulos perguntam: mas quando é que isso vai acontecer? Hoje mesmo eu estava lendo um livro que se chama A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. É um livro grossão assim, ó, mais grosso do que a Bíblia. E Flávio Josefo foi um historiador judeu. E é assim, o que o Flávio Josefo escreveu, realmente foi aquilo que aconteceu, porque ele presenciou as coisas. E Flávio Josefo, ele viu a destruição do templo. A profecia de Jesus sendo realizada. E eu estava lendo hoje de manhã a descrição que ele vai fazendo. Ele fala que Tito foi destruindo as muralhas de Jerusalém, foi entrando, até quando chegou no templo. E os soldados romanos começaram a jogar fogo dentro do templo, e o templo foi queimando-se. Interessante que ele diz que quando Tito entrou no templo, Tito ficou tão admirado com o templo, como todo mundo ficava, que Tito ficava fazendo gestos para os soldados, para eles não queimarem, para eles não destruírem.
Mas os soldados estavam com tanta raiva dos judeus, e estavam querendo acabar com os judeus mesmo, que eles nem ouviam a voz de Tito. E o templo se queimando, se queimando. Aí Flávio Josefo vai narrando o seguinte, que as pessoas que estavam em volta, que ficavam à distância, porque o templo fica num lugar que se chama Monte Sião, no monte. Então está no alto. Então, todo aquele povo olhando, e o povo chorando, porque o povo judeu, ele vivia em função do templo. O templo é a casa de Deus, eles iam para lá. Um judeu sem templo é um judeu morto. Então, na medida em que o templo ia sendo destruído, o povo também morria junto com o templo. Eu fico imaginando, né, aquelas senhoras chorando vendo o templo queimar. As crianças chorando. E dizendo assim, agora como é que nós vamos prestar o nosso culto a Deus se nós não temos mais o templo? Olha a condição que o templo está. E os romanos lá destruindo tudo. E lá dentro do templo tinham judeus que estavam fazendo de tudo para que aqueles soldados não queimassem. E os soldados, sem pena, sem dó, sem piedade, pegavam as espadas, passava, cortava, matava criança, matava velho, matava os sacerdotes que estavam lá tentando fazer de tudo para que o templo não fosse destruído. Foi uma verdadeira carnificina, gente. E Jesus profetizou que isso ia acontecer. Como eu falei aqui para vocês, na quinta-feira, quando o padre Donizete estava celebrando a missa, ele falou que Jesus desceu o Monte das Oliveiras, viu a cidade de Jerusalém e chorou, porque as pessoas não quiseram saber dele. Aí ele profetiza. Mas veja, enquanto o templo não foi destruído, aí Jesus dá esses conselhos que nós vimos agora. Por isso que o evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 21 de São Lucas, o evangelho, ele começa da seguinte forma: antes que estas coisas aconteçam. O quê? Antes que o templo seja destruído. Então, antes que o templo seja destruído, então vocês, apóstolos, vocês, discípulos, sabe o que é que vai acontecer com vocês? Vocês serão presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, antes que o templo seja destruído. Interessante, gente, tudo que Jesus falou aconteceu. Destruição do templo. Como? O que iria acontecer com os apóstolos? Tudo aconteceu como Jesus descreveu. Por exemplo, eu acabei de ler que Jesus disse que os apóstolos seriam presos. Veja lá, no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, porque a realização dessas profecias em relação aos apóstolos, nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos. Então, os discípulos, os evangelistas narraram, e nos Atos dos Apóstolos nós vemos o que aconteceu. Por exemplo, capítulo 4, do versículo 1 até o 3, lá diz assim: enquanto eles falavam ao povo, porque os apóstolos estavam causando uma revolução, eles tinham acabado de receber o batismo do Espírito Santo, e agora eles estavam falando que Jesus não estava morto, porque antes eles estavam com medo, e agora eles não estavam mais com medo. E eles estavam dizendo, não, Jesus ressuscitou sim. E as autoridades daquele tempo querendo persegui-los. Aí aqui diz assim, que enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados. Olha o que Jesus disse, serão odiados e perseguidos, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus, só porque eles estavam falando de Jesus. Eles não queriam que eles anunciassem Jesus, eles não queriam que eles falassem as coisas que Jesus havia anunciado. Então eles contrariados, porque eles ensinavam ao povo sobre Jesus e sobre a ressurreição dos mortos. Aí o versículo 3 diz:
Prenderam-nos, aqui é Pedro e João. Prenderam-nos e os meteram no